Boa noite, homens de Deus. Vocês estão bem? Estão bem à vontade aí? Que bom, fica bem à vontade aí. Logo vai chegar um quitutezinho, alguma coisinha aí para vocês beliscarem e comerem, tá bom? Não é para jantar, tá, gente? Não é uma janta. Mas é um quitutezinho aí, é uma coisinha. Pode ficar à vontade, Maicon. Que bom que vocês estão aqui. Mais um encontro de homens. Sem sombra de dúvidas, acho que aqui tem 1/3 de homens da igreja. Mas o importante é que vocês estão aqui. E não tem ninguém que não sai recompensado quando vem para um momento como esse, vem para um momento de troca, de pregação, um momento que nós nos reunimos aqui para falar algo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Então, muito bom que vocês estão aqui. Tá. Beleza, maravilha. Eu quero compartilhar algo, vai ser um pouco mais rápido, até mudei aqui o que ia compartilhar com vocês hoje, tem alguns temas, algumas coisas, mas hoje a gente vai ser um pouquinho mais breve, o outro assunto ele é meio extenso, eu vou ter que separar de uma outra maneira, e eu quero conversar um pouco com vocês, depois quero incentivar vocês também a exporem alguma experiência, alguma coisa que vocês possam estar passando no momento, ou já passaram. E eu tenho como título desse pensamento, dessa palavra, né? O segredo está em permanecer. Então, nós vivemos dias difíceis, onde existem muitas demandas para o homem. Eu digo homem como um todo, homem e mulher, mas especialmente para nós vivemos assim dias onde nós temos muitas responsabilidades. Aqui tem homens com muita responsabilidade, aqui tem homens que são casados, solteiros. Quem tem, alguns casados têm filhos, né, outros já têm filhos que já cresceram, mas a verdade é que nós temos as nossas responsabilidades, sim ou não? São dias de muita responsabilidade? Então nós temos nossas responsabilidades como maridos, como amigos, como pais, como líderes, como irmãos em Cristo, como discípulos de Jesus, como embaixadores do reino de Deus sobre a terra. Então existe um encargo sobre nós e essa é uma realidade, e Deus não anula dias complicados, difíceis, grandes tarefas a serem concluídas, Ele não retira isso das nossas vidas. Pelo contrário, Ele acrescenta muitas desses dias e desses processos nas nossas vidas. Agora, como eu falei aqui, né, existe um segredo em permanecer. O que acontece é que no meio do caminho, muitas pessoas não alcançam seu destino profético, porque infelizmente acabam desistindo no meio do caminho. A nossa vida, ela não é fácil, e Deus ele nunca nos prometeu facilidade, sim ou não? Nunca nos prometeu facilidade, mas uma promessa, Ele nos fez que Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, e é isso que precisa nortear as nossas vidas, amém? Amém? Então, existe um segredo em permanecer no Senhor em meio aos processos que nós vivemos, né? Só é liberado para um destino aquele que aceita e vive os processos. Tem alguém vivendo o processo aqui? Eu estou vivendo um processo. Se você não está vivendo um processo, tem algum problema bem sério com você que você não entendeu ainda o que você está fazendo aqui na Terra. Mas eu estou vivendo um processo sem sombra de dúvidas, e eu sei que Deus ele é aquele que me chamou, é fiel para cumprir, e tudo vai acontecer no tempo do Senhor. Agora, é muito importante eu e você permanecermos firmes no Senhor e naquilo que Ele nos prometeu, naquilo que Ele coloca na palavra. No meio do processo, a gente não pode desistir. Então, o que a gente mais vê ao longo do caminho, da nossa jornada, é homens desistindo. Já conheci alguém que desistiu de alguma situação, de alguma tarefa, de alguma coisa que foi colocada para essa pessoa desistiu? Então, existem várias situações. Talvez você se tornou um pai e você já desistiu de ser esse pai. Na verdade, você já negligenciou essa realidade, então, na verdade, você já terceirizou a sua responsabilidade de ser pai. Então, você acredita que a escola pode fazer aquilo que só você pode fazer, você já passou isso para a igreja fazer, você já passou lá para o líder do seu filho fazer aquilo que você pode fazer. Alguns pais já desistiram no meio do caminho. Alguns homens, infelizmente, desistiram dos seus casamentos. Ele já não acredita mais no seu casamento e ele negligenciou e ele não assume mais a sua responsabilidade como marido. Talvez alguns aqui começaram a estudar um curso novo, sonhavam em ter uma profissão X, e infelizmente no meio do caminho, por várias situações que possam
podem ter acontecido, essa pessoa desistiu. Então, na verdade, a gente vive nesse último século que a gente vive, ele é conhecido por várias situações. Existem várias enfermidades, existem várias coisas que assolam o homem nos dias que nós vivemos. É a ansiedade, é a depressão, né, é a procrastinação. Essas são marcas do homem moderno, infelizmente, né? Uma marca que existe muito também é do prazer momentâneo, instantâneo. Então, é um homem que se move por prazeres terrenos e sempre se satisfazer de maneira rápida e instantânea. E, infelizmente, todos esses ingredientes, eles são contrários ao processo. E a Bíblia, em todo tempo, ela fala que existe um processo nas nossas vidas. Para alguns dura 1 ano, 2 anos, 6 meses, enfim, independente daquilo que você está vivendo, existem processos. E um dos ingredientes que faz parte desse homem moderno, é algo desse tempo, né, é o desistir. Então, hoje, muitas pessoas desistem dos seus projetos, dos seus sonhos, de todos esses exemplos que eu já trouxe aqui para vocês. Deus te levantou para ser um pregador do evangelho. Talvez alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que você desistiu disso já. Você já está vivendo uma outra coisa, você foi esquecendo dessas coisas. Deus lá atrás prometeu que você seria um pai de família. Talvez você já desistiu de ser um pai. Talvez você está só casado. Talvez Deus falou para você que você veio aqui para essa comunidade de fé e você ia servir essa igreja com algo específico. E você está escondido, bem quietinho, no banco. Você não se conecta com as pessoas e lá dentro do seu interior você já nem sonha mais isso e você já desistiu disso. Verdade que Deus é um Deus de responsabilidade e Ele chama homens de responsabilidade para viverem esses processos, né? E eu tenho 3 situações de homens que, infelizmente, eles não foram até o fim, né, de um processo específico. Então, lembrando lá na palavra de Deus, né, a gente conhece o jovem rico. Infelizmente, ele nem começou o processo, ele já desistiu antes de começar. Então, todo mundo lembra daquela passagem do jovem rico? Né? Ele recebe um convite de Jesus, Jesus conversa com ele e ele traz uma direção, né, dá uma diretiva ali para aquele jovem. Olha, para aquela situação, Jesus tinha esse poder de conhecer o coração do homem, o coração dele estava nas coisas. Ele fala, cara, vai me seguir? Vende tudo que tu tens e me segue. E ele já desistiu de seguir a Jesus. Ele nem começou o processo e desistiu antes. A gente vê Judas, né, o Iscariotes, né, ele saiu do processo final, né, ele poderia ter uma outra atitude. Então, ele começa uma caminhada com o Senhor, ele está vivendo um processo com Jesus, mas ele, infelizmente, tem uma atitude errada, ele poderia ter uma outra atitude, então ele acaba negligenciando muita coisa e ele desiste no meio do caminho, porque aquela atitude dele não é apenas se apostatar, né, que é não crer mais na verdade. Ele literalmente tomou uma decisão no interior dele e, dentre várias situações, o desistir fez parte daquilo. Ele desistiu de viver uma vida por Jesus, viver com Cristo. A gente vê Pedro, né? Ele permaneceu até o fim e foi enviado para seu destino. Então, a gente tem 3 exemplos aqui, e se você for estudar na palavra de Deus, nos evangelhos, e ver a relação de Jesus com Pedro, ela foi um pouco diferente, sim ou não? Então, ele teve várias vezes, vários atritos, várias discussões, né? Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, ele vai, ele volta, mas é alguém que permaneceu. Então, repitam comigo, permaneceu. Isso aí. Pedro, ele permaneceu no processo. Ele não desistiu, independente do que talvez não estava acontecendo as coisas da maneira que ele pensava uma coisa, Jesus falava outra, eram complicações, eram várias situações acontecendo, mas ele permaneceu. E sabe o que eu vejo nos dias que nós vivemos, né? Infelizmente, isso invadiu o coração e das pessoas que estão na igreja, as pessoas acabam desistindo na primeira adversidade. As pessoas param e desistem no problema que aparece na vida delas. Na primeira situação de adversidade, na primeira situação complicada, elas desistem. Talvez é uma briga de casal, às vezes é algum problema nos relacionamentos dentro da casa, dentro com seus filhos, talvez é uma negativa que você teve no seu trabalho, talvez você começou a estudar e não consegue dar sequência na sua profissão. Então, é perceptível ver a quantidade de pessoas que começam a desistir no meio do processo. Um dos primeiros sinais que alguém está desistindo no meio do processo é que ele começa a se afastar das pessoas, se afastar da comunidade de fé e se afastar da igreja.
Cara, é impressionante isso. Impressionante isso. Aqui a gente tem, né, um exemplo de Pedro. Ele teve muitos problemas e dificuldades no meio do processo. Mas todas as vezes que a gente olha para as Escrituras, a maior parte do tempo ele está com Jesus. Independente das situações que ele passou, independente dos pensamentos que ele tinha, das dúvidas que ele tinha dentro do coração dele, independente de qualquer coisa, ele estava perto de Jesus. Então, uma característica de pessoas que desistem, e se tem uma coisa que homem nenhum pode fazer, é desistir no meio do caminho, é estar longe de Jesus. E essa é uma característica clara. Quando a pessoa está vivendo um processo difícil e já está desacreditando que Deus pode fazer algo, a fé já está enfraquecendo, ela começa a se distanciar das pessoas e se distanciar da igreja, aonde passa o sangue de Jesus, que é a vida. Então, vai pegando isso aí no seu coração. Eu quero pedir uma ajuda, deixar todo mundo bem conectado. Alguém pode abrir para mim em Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. Vou passar aqui, Maicon, lê aqui para nós. É para sair na gravação lá, já deixa esse microfone meio que por aí. Lê para nós esse versículo, Maicon. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, o que esse versículo nos ensina? Quem põe a mão no arado, ela precisa olhar para a frente e focar na sua meta. Você tem que ter foco. Se olhar para trás, não será bem sucedido. Então, uma coisa que nos ajuda a permanecer, e a gente não pode jamais desistir, a gente precisa ter os nossos olhos fixos e ter um foco. Amém? Amém? Isso ensino em um monte de lugar, ensino na escola, as pessoas que treinam aí, pessoas, os coaches, todo mundo fala, os instrutores e tal, que você precisa ter foco, sem sombra de dúvidas. Todo ser humano precisa ter foco. Paulo, em algum momento, ele fala muito isso com as igrejas onde ele escrevia as cartas. Nós precisamos ter foco. E pessoas que não têm um foco, elas desistem também de uma maneira muito mais fácil nos processos. Então, para mim e para você, que somos homens, filhos de Deus, o nosso foco tem que estar em quem, gente? Me ajudem. Em Jesus. Sem sombra de dúvidas. Uma característica de quem consegue sofrer muito nos processos, mas permanecer até o fim, é quem está com o seu foco em Jesus. Na maioria, para não dizer 100%, vou ser bonzinho, 99% das pessoas que desistem no meio do caminho, infelizmente é porque elas não estão com o seu foco ajustado. Elas estão com foco no dinheiro, elas estão com foco na necessidade, elas estão com foco na empresa que está perdendo, estão com foco no trabalho que perdeu, estão com foco apenas na doença, estão com foco no casamento que não vai bem, estão com foco nas outras coisas. O nosso foco precisa ser ajustado para que a gente não venha desistir no meio do caminho. Amém? Então, meus olhos, os seus olhos precisam estar fixos em Jesus. Amém? Amém? Então, existem 4 coisas que podem atrapalhar o nosso processo. 4 coisas que podem atrapalhar o meu processo e o seu processo. Então, até aqui a gente já diagnosticou, entendeu que uma das coisas mais ruins que a gente encontra hoje, e que acontece até mesmo dentro da igreja, é pessoas que desistem. E se tem alguém que não pode desistir dentro das nossas casas, somos nós homens. Posso ouvir um amém? Amém. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Essa palavra se aplica a todo mundo. Mas existem situações muito complicadas. A gente já escutou aqui histórias e situações doídas, dolorosas. Eu vou ser aqui bem profético assim com vocês. Eu declaro em nome de Jesus que em nenhuma família aqui representada vai ter um homem que desiste. Um filho pode desistir, uma esposa pode desistir, mas um homem não pode desistir no meio do processo. Posso ouvir um amém? Porque se um lar existe um homem que não desiste, ele sempre vai puxar e ser... Isso é trazer provisão para o lar. As pessoas associam sempre em dinheiro, dinheiro. O mal do século. Dinheiro, tudo é recurso, tudo é dinheiro. O que eu vou trabalhar? O que eu vou ter? Quanto de dinheiro que eu vou ter? Mas o que mais, muitas vezes, as nossas famílias precisam é um homem para dizer assim, fica tranquilo que vai dar certo. Não, mas veja bem, nós não temos recurso, você perdeu o emprego, olha as coisas como é que estão. Eu não sei, mas o Deus que eu sirvo, Ele está cuidando de nós e vai dar certo. Uma palavra para uma esposa, uma palavra para os nossos filhos,
traz tranquilidade e paz. Alguém já experimentou fazer isso? Muitas vezes eu falei. Eu me recordo que a Fernanda estava passando por um processo diferente, ela ficou muito tempo num trabalho, e ela pegou e ela teve a gravidez, e as coisas na nossa vida tem que ser assim, gente. A gente tem que confiar no Senhor. Se a gente programa muito e faz muito cálculo, as coisas não saem do lugar. Eu me lembro que eu falei assim, vamos desfrutar do momento, esse é o momento de ter filhos mesmo, engravidou, e ela estava num dilema, né? Numa boa posição, num bom trabalho, ganhando muito bem, e eu me lembro que eu falei para ela, sai na sua licença aí maternidade, vai desfrutar a tua gravidez. E como eu acho que várias pessoas já viram, já aconteceu com outras pessoas também, ela chega naquele dilema. Chega um momento que ela fala assim, olha, eu estou perturbada dentro de mim, eu não quero voltar a trabalhar. Eu não quero voltar para o escritório. Tipo, a Amanda tem X meses, tem 5, 6 meses. Eu não quero voltar. E agora, como é que vai ser? E eu me lembro que eu falei para ela assim, né, tomado pelo Espírito Santo, nem fiz muito cálculo, realmente ela ganhava um salário bem bom, assim, e junto com o meu ajudava muito no nosso orçamento. Eu falei assim, fica tranquila, você não precisa voltar. Não volta. Desfruta da tua maternidade, fica com a Amanda, até o dia que Jesus nos mostrar que você tem que voltar a trabalhar, e se você vai voltar a trabalhar nesse escritório. E ela, naquele mesmo momento, falou, não, mas como que vai ficar as nossas contas? Eu falei, deixa Deus ser Deus nesse momento. Você não precisa voltar. Eu simplesmente falei uma palavra para ela, não volta, Deus está cuidando de nós, não vamos se preocupar com isso agora. Você não vai voltar, dá a resposta lá, fala que você não vai voltar, negocia com eles lá alguma coisa. Gente, uma situação que poderia se arrastar, sei lá, por muito tempo, foi meio que resolvida ali em menos de 2 minutos. E algo que é importante, é sério. Naquele momento, eu não me lembrei das contas, eu não me lembrei de nada. Eu falei assim, eu sei o Deus que eu sirvo. Então, uma palavra que você traz de segurança para sua casa, para sua família, nossa, gente, modifica completamente o ambiente. E realmente, aí depois, claro, você confia no Senhor, você vai planejar, você vai conversar. Mas naquele momento, o mais importante era a herança que a gente recebeu, eram os nossos filhos. E se Deus valoriza mais o nosso filho, aquilo que Ele mesmo criou, do que o nosso trabalho, por que eu tenho que valorizar muitas vezes mais o dinheiro e o trabalho do que um filho? Então, naquele momento ali, eu tive que me encher do Espírito Santo, mesmo sem ter tanta consciência do que estava fazendo, e falei, não, eu preciso trazer segurança e dar direção para a Fernanda nesse momento. E isso trouxe paz para o coração dela, que ela estava inquieta. Então, nós precisamos ser homens que não desistem no meio do processo. Amém? Então, 4 coisas que podem atrapalhar o seu processo aí. Primeiro ponto, perder o foco no meio do nosso processo, perder o foco no meio da corrida. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14, que é Paulo falando aos filipenses. Diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Amém? Então aqui, Paulo está falando aos filipenses, né, ele está falando de foco aqui. Irmãos, não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ou seja, ele está falando, eu faço uma coisa, 2 pontos. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ou seja, cara, tem coisas que passou, deixa para trás. Amém? E avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Então, nós temos um alvo que é Cristo Jesus. Amém? Um dia nós estaremos diante de Jesus Cristo e vai ser perfeito, Ele vai vir com a sua recompensa diante de nós e a gente vai poder olhar para os olhos de Jesus e pensar, valeu a pena viver cada processo, valeu a pena permanecer, valeu a pena, sabe, não desistir no meio do caminho. Posso ouvir um amém? Amém. Nós não podemos ser conhecidos como homens que desistem, o que mais tem hoje é pessoas que desistem, por várias questões. Mas essa palavra hoje aqui é para trazer um norte e um fortalecimento dentro de nós como homens. Nós não podemos desistir. Veja só, nós estamos aí há praticamente 1 ano e meio tentando transicionar. Nós não podemos desistir, sim ou não?
A gente poderia muito bem falar, não tem como mesmo, não temos recurso, não tem como mudar, não tem como ir. Gente, e não desistir, muitas vezes leva a gente a viver situações assim de confronto nas nossas vidas. Dar passo de fé, viver o desconhecido, viver o novo, mas nós não podemos desistir. Se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Obviamente que nós temos que calcular muito bem as coisas que nós vamos fazer, mas nós não podemos desistir. E o nosso foco como igreja está em Jesus, amém? Vamos fazer dessas palavras aqui que o apóstolo Paulo falou, das nossas palavras. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Ou seja, vamos avançar, gente. O que ele está explicando? O que ele está falando? Olha, vocês têm problemas. Olha, vocês têm situações. Um processo envolve muitas coisas. Perdas, faltas, situações difíceis. Mas não desistam. Vão esquecendo o que ficou para trás e vão avançando e com os olhos fixos no Senhor. O que precisa estar na nossa mente? Cara, eu não sei como vou resolver essas coisas, mas eu sei que eu estou olhando para frente, eu estou olhando para o futuro, eu sou alguém profético, eu me movo de maneira profética, eu não me movo pelas circunstâncias do momento, eu me movo por uma palavra de Deus, e eu sei que Ele prometeu, Ele vai cumprir todas as promessas ao meu respeito que Ele tem na sua própria palavra. É dessa maneira que nós não desistimos. Amém? Você pode ficar talvez um pouco triste, talvez você pode ficar desanimado, talvez você vai passar por processos que um líder, um apacentador vai ter que ir lá te pegar na mão, vai ter que tomar um café com você e falar, pô, Dene, não desista, Maurício, não desista, está tudo certo com relação a isso. Mas o que nós não podemos esquecer é das promessas de Deus para nós e ter os nossos olhos focados em Jesus. Se nós temos o foco no Senhor Jesus, se o nosso foco está em Jesus Cristo, a gente vai conseguir viver o processo. Uma coisa que eu tenho escutado muito, né? Meu pai já pregou muito sobre isso, desfrute o processo. Sabia? Não dá nem tempo para a gente conversar sobre isso. Hoje nós estamos falando de nós não desistimos, permanecer. O segredo de permanecer. E a gente vai obter muitos resultados e frutos sobre isso. Mas tem como a gente desfrutar até mesmo no processo. Gente, tem processos que demoram anos. Tem processos que demoram meses. E como que você vai ser alguém? Como que você vai viver esse processo? Carrancudo? Murmurando, reclamando, fazendo inimizades, reclamando da igreja, reclamando dos irmãos, reclamando do trabalho, reclamando da esposa, reclamando dos filhos, reclamando da vida, reclamando da política, reclamando do Instagram, reclamando, ser uma pessoa reclamona. Não, a gente pode desfrutar no processo. Mesmo em dias complicadíssimos, a gente pode desfrutar. E eu estou trazendo isso aqui bem para o nosso dia a dia, gente. Todo mundo tem um processo. Eu estou vivendo um processo muito específico, junto com um amigo meu, que é o Keyson, que é algo só nosso, que nós estamos esperando acontecer e resolver uma resolução. A gente poderia muito bem se abraçar e ficar chorando. Meu Deus, ó céus, ó vida, nada acontece, Deus desistiu de nós. Não, tem como a gente desfrutar no processo. A gente estava na comunhão da praia lá e depois eu escrevi um negócio para ele, falei, cara, nós somos milionários. Olha o que nós estamos desfrutando disso aqui, nossos filhos brincando junto, nós comendo uma carne com os nossos irmãos, as nossas esposas conversando, nós sentando numa mesa e desfrutando do momento como esse. Nós somos milionários, cara. E nós estamos passando por um processo doído, doloroso, mas tem como desfrutar dos processos que nós estamos vivendo. E é isso que Jesus sempre nos prometeu, vou estar com você até o final dos tempos. Todos os dias nós temos Jesus. Então talvez é um processo difícil que você pode viver no trabalho, talvez, mas tem como desfrutar disso tudo. Tem como olhar para tudo o que está acontecendo ao nosso redor e ainda encontrar paz, encontrar alegria, encontrar contentamento. Aleluia? Porque se faltar isso nos nossos corações, a gente desiste. E o que essa igreja não pode ter é homens fracos que desistem. Porque tem gente que começa e não vê mais dentro da igreja. Não é porque tem algum problema lá dentro da casa que seu filho ou mulher falhou. É o homem que falhou. Porque se a família já desistiu, é porque antes o homem já desistiu faz tempo, gente. Estou trazendo para uma relação aqui de igreja. Agora, jamais nós podemos desistir. Sua esposa pode estar passando por um problema difícil, seus filhos, mas você puxa o carro e fala, não, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei quem é o Deus dessa casa, eu vou lá para os meus irmãos, eu vou orar, eu vou me fortalecer, e naturalmente as coisas começam a se ajustar. Amém? Então, o primeiro ponto, que são coisas, né, que podem atrapalhar o nosso processo, é perder o foco no meio da corrida. Então, a gente não pode perder o nosso foco, amém? Amém? E o que é estar focado? Nós temos aqui um atleta de alta performance, que foi muito mais longe que eu, foi muito mais longe que o Brian.
Cara, era um alto foco. Ele teve que ter muito foco para ele chegar nos lugares que ele chegou. Eu costumo dizer que 0,00001% chega na prateleira que ele chegou como atleta. Tem que ter muito foco. É você dizer não, todo mundo está saindo. Não, eu não vou sair. Está todo mundo embora? É treinar depois do período. Até hoje, treina muito. A gente tem que ter foco e na nossa vida é assim. Eu sou um intercessor, eu tenho que ter foco. Eu sou um discípulo de Jesus, eu tenho que ter foco. Então, se eu sou um discípulo, onde que está meu foco? Em Jesus, em fazer a obra, em fazer o reino. Eu não posso me distrair com as coisas. E hoje, o que a gente está vendo? Agora, a gente viu nas últimas semanas, pessoas dentro da igreja de pastores que se distraíram até mesmo com as coisas da igreja. Se distraindo com política, gente. Guerra e brigas políticas, pastores se envolvendo com política e se distraindo, gente. Perdendo o foco. Brigas por causa de político. Sabe o que é isso? Perda de foco. Perdendo o foco. Isso jamais a gente pode perder. Nós não vamos perder o foco, que é se tornar mais parecido com Jesus, é conduzir a nossa casa e a nossa família para perto de Jesus, é governar a nossa casa, é governar a nossa vida. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, gente. É arregaçar as mangas. Eu faço parte desse ministério, nós estamos fazendo com que o reino avance. Eu estou com foco e eu não desisto, e eu vou para frente, eu olho para frente. Eu não fico me distraindo com coisas externas. Até mesmo as coisas legais da vida podem nos distrair, sim ou não? Um hobby que a gente começa a fazer pode tirar o nosso foco. Não, eles têm que ter o devido lugar nas nossas vidas. Amém? Então, se atente com isso, primeiro ponto. Perder o foco pode atrapalhar o nosso processo. Segundo ponto, dar ouvido a vozes estranhas. Lá em João, capítulo 10, versículo 5, diz assim: mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Então, conforme eu estava falando até a distração aqui, né? Dar ouvido a vozes estranhas. Quantas pessoas dando ouvido a vozes estranhas, gente? E o que são vozes estranhas? Alguém pode me ajudar aqui? São todas as outras vozes que não são as vozes de Deus. São todas as outras vozes que não são de alguém que Deus levantou para falar na nossa vida. São coisas banais, fúteis da vida. Conforme eu falei, as pessoas se distraindo com política, gente. Eu até vi um meme que as pessoas pegam, tem um bonequinho que você coloca a figurinha, está comendo pipoca assim, só assistindo essa guerra, essa luta, essas brigaiadas aí na internet. Vocês acompanharam aí, principalmente o que aconteceu em São Paulo? Terrível. E briga com um, briga com outro, envolve igreja, envolve pastor. Distração, pessoas que dão vozes, dão ouvido a vozes estranhas. Então, aqui precisa acontecer um filtro. Você está passando um processo difícil? Faça um filtro na sua vida. Do quê? Quem que você está ouvindo? O que você está ouvindo e quem você está ouvindo? Eu falo isso para todo mundo. Tem muita voz na internet. Cuidado, gente. Em nome de Jesus, com quem vocês ouvem. Em nome de Jesus. Amém? O mais seguro para você é escolher poucas vozes e escutar essas vozes. Não apenas uma. Né? Porque na multidão, né, te aconselho usar sabedoria. Mas perceba bem as vozes que vocês estão dando, que vocês estão escutando. A quem vocês estão dando ouvido? Vocês estão dando ouvido para aquela pessoa que é ímpia do seu trabalho, mais do que você dá ouvido para o seu pastor? Você está dando ouvido mais para o pastor virtual do que o pastor físico, real e presente da sua igreja? Você está dando mais ouvido para que o que as notícias falam do que a palavra de Deus diz? Isso é fácil trazer uma distração e fazer com que você desista no processo. Tem alguém aqui que já desistiu em algum processo? Eu já desisti em processos. E me arrependo amargamente. Mas ainda eu não tinha chego numa maturidade. Então, aqui, em nome de Jesus, a gente chegou num tempo que a gente não pode mais errar, amém? Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto, das 4 coisas que podem atrapalhar o seu processo. Negligenciar o processo só porque não está do seu agrado. Maicon, abre para nós aí 2 Timóteo, capítulo 1. Vai ser o versículo 6 ali. 2 Timóteo, capítulo 1, eu espero. E aí você pode pegar o microfone e ler para nós aí. Principalmente, é só o versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe
que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aleluia. Eu foco aqui e friso bem a parte A desse texto, né? Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Então, negligenciar o processo só porque não está do seu agrado, dá ruim, gente. Dá ruim. E isso é algo que a gente precisa se atentar bastante também, que pode levar eu e você a desistir no meio do caminho. Não negligencie tudo aquilo que você está vivendo, amém? Só porque não está do seu agrado. Tem alguém fazendo alguma coisa que não é do seu agrado, mas você tem que fazer? Eu faço muitas. Já conheceu aquele tipo de gente que só se envolve num projeto se é do jeito dele? Alguém já conheceu assim? Já conheceu alguém que se envolve, arregaça as mangas e começa a trabalhar numa situação só se é do agrado dele? Já conheceu alguém que fica 5, 6 anos sem trabalhar porque ele está ainda em busca do emprego dos sonhos dele e deixa de trabalhar em alguma coisa que não é do seu agrado? Já conheceu alguém assim? Isso aqui é uma marca que não pode acontecer nas nossas vidas, gente. Na maioria das vezes nós vamos se envolver com algumas coisas que não é do nosso agrado. Porque nos projetos, nas coisas que nós se envolvemos, existem pessoas diferentes de mim, de você. Sim ou não? Agora, se Deus te chamou para fazer alguma coisa, você precisa ir fazer. Amém? Homens de coragem. Paulo falou que, já certa feita, que não existe dentro de nós um espírito de covardia, mas de coragem. Então, tenha coragem, encare os processos da sua vida e não se envolva apenas com as coisas que é do seu agrado. Amém? Amém? Eu gosto muito dos ensinamentos de Paulo, que era diretamente para as igrejas. Se envolva. A Fernanda começou esses dias, né, chamar alguns casais e falou, olha, vem servir no Kids aqui, vem servir junto com a sua esposa no Kids, vem aqui servir no Kids. A maioria dos homens que foram não é do agrado deles. Mas está certo, é responsabilidade. Está aqui, ó, o Deni era do teu agrado, Deni? Não era do agrado. Agora, a gente foi chamado para fazer só coisa que é do nosso agrado? Homem maduro não faz aquilo que quer fazer, mas ele faz aquilo que é necessário fazer. Sabe por que existe um monte de problema na nossa sociedade com orfandade? Por falta de um posicionamento de homem. E a igreja foi falha durante anos nisso, porque as igrejas estavam acontecendo seus cultos, e daí chegava no momento que o pastor fazia uma oração maravilhosa para as crianças, e as crianças iam com as tias para a salinha, com as professoras. Só o papel da mulher lá dentro, nunca o papel do homem. E uma criança, para ela receber, ela respeita a autoridade do homem. A mulher pode falar 10 vezes uma coisa para uma criança. O homem fala uma vez só. Estou errando, Dani? Estou errado? Só o papel do homem lá dentro traz ordem. Quem que é mais do Kids aqui? Que eu estou dando esse exemplo. É ou não é, Maico? Ó, o Alisson começou também, Alisson? Ô, glória! Aleluia! Glória a Deus. Me ajudem aqui. É ou não é isso? É ou não é assim que funciona? Isso é dentro da nossa casa, sim ou não? Porque a sociedade hoje quer inverter os papéis. Mas nós fazemos parte do reino de Deus, da família de Deus, e o nosso trabalho é estabelecer princípio, pregar princípio, viver princípio e restabelecer valores do reino de Deus. A relação da minha filha, da Amanda, com a Fernanda é feminina, é de mãe. E ela fala, e passa a mão no cabelo, fica lá enrolando a Fernanda. E a Fernanda fala assim, vai lá dar um jeito na sua filha que ela não quer dormir. Eu chego, Amanda, vira para o lado e dorme. E dá um minuto, ela está dormindo. Porque a voz do homem é o posicionamento do homem. Então, esse é um ponto que nós precisamos se atentar muito bem. Não negligenciar o processo só porque não está no nosso agrado. Tem alguém vivendo um processo doído que não é do agrado aqui? Acredito que quase todo mundo. Os processos que nós vivemos, gente, embora a gente consegue se alegrar, ter paz, desfrutar do processo, ele é doloroso, ele é doído, mas a gente tem que permanecer firme até o fim. Amém? Alguém veio contra você? Não desista, permaneça. O que nós precisamos é homem de verdade, gente. Homens de verdade. Eu gosto de uma coisa que o apóstolo Paulo fala, eu estava estudando essa semana, é até um dos itens que eu vou falar na pregação domingo. Ele fala assim, quando eu era menino, eu fazia coisas do quê? De menino. Mas quando eu cresci, quando eu amadureci, eu abandonei as coisas de menino. Então, as coisas de menino não é Deus que tira de você, é você que abandona.
Todo mundo está esperando o anjo vir e transformar você. Obviamente que a graça nos alcançou, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas, mas é o homem que cresceu que abandona as coisas de menino. E tem um monte de homem permanecendo nas coisas de menino. É menino na maneira que trata a esposa, é menino na maneira que trata o trabalho, é menino na maneira que trata os ministérios, é menino na maneira que trata as amizades, é menino na maneira que trata a igreja. Homem, você que tem que abandonar as coisas de menino. Não fique esperando alguém vir aqui, te chacoalhar e te transformar num homem. Eu gosto muito dessas palavras. Então, quando... o texto lá, obrigado. Quando eu era criança, falava como criança. Não gosto dessa tradução, igual meu pai também não gosta, mas beleza. Pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. O que ele fala ali nessa versão? Eu acabei, pronto. Cheguei na idade adulta. Então, o que eu penso? Se hoje você está falhando em alguma coisa, você dorme amanhã, você já não falha mais. Nossa, mas veja bem, a nossa vida é um processo. Sim que a nossa vida é um processo. Mas essas coisas, fazer o que tem que ser feito, você não tem que esperar alguém vir, um anjo aparecer no seu quarto e falar, olha, vai lá e seja homem. Não, gente. É por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que a gente está vendo todas essas coisas aradas acontecer dentro da igreja. Nós somos homens aqui, então o que tem que ser feito, tem que ser feito. Vou usar um outro exemplo aqui. O Mike compartilhou comigo esses dias aqui uns resultados do Mateus. Parabéns para você, Mateus, lá em tudo que você está vivendo na parte do estudo aí. Para quem não sabe, que o Mateus conseguiu altas muito boas. Ele entrou lá ele passou na prova, né? Fez a prova, né? E ele foi muito bem, praticamente quase gabaritou, né? De 20 acertou 17. Recebeu também um título lá de melhor aluno. É lá do município? Do município todo, lá da Câmara dos Vereadores, lá de São José. Ele vai receber um título. Quando que ele vai lá pegar? Dia 8 ele vai estar lá. Gente, é um membro aqui da igreja. Uma salva de palmas. Glória a Deus. É de melhor aluno, né, Maicon? Ele ganhou lá um título da prefeitura. É uma ação, aluno nota 10, que pega todas as escolas do município, gente. E ele foi o escolhido. Quem foi escolhido? Alguém que teme a Deus, alguém que ama Jesus, é alguém que está fazendo o nome de Jesus conhecido com o estudo. E não vai ser diferente no trabalho, e não vai ser diferente no casamento, e não vai ser diferente na igreja. É assim que nós temos que viver. É assim, isso. Até ele tem a maturidade. Ele não pode mais pensar quando ele tinha 5 anos. Ele não pode mais jogar a quantidade de videogame que ele jogava com 5. Ele pode jogar agora, pode, mas agora ele tem responsabilidades. Ele vai para um segundo ano e depois vem responsabilidades. Ô, Keis, faz favor, pega uns 2 pedaços de bolo lá para mim. Eu estou com muita fome, cara. Estou num jejum brabo aqui hoje, eu preciso comer alguma coisa. Já está me dando um cansaço. Amém. Mas você viu que bênção que é, gente? A gente tem que fazer as coisas que têm que ser feitas. Provavelmente, quando eu estou conversando aqui com as ovelhas, às vezes vem trazer alguma situação, todo mundo está aqui já deve ter escutado isso. Fala assim, legal, cara, que bom que você trouxe tudo isso. Agora, o que nós podemos fazer? É ou não é? Essa semana eu falei com o Marrom, né, Marrom? O que a gente pode fazer agora para resolver isso? Não é, ó céus, ó vida, arranca a pessoa, chama... Não, temos que resolver. O problema tem que ser resolvido, sim ou não? Tem que resolver, vamos trabalhar, vamos adiante. Então, assim, quando você começa a ter essa perspectiva bíblica, você encara os processos e as situações na sua casa de uma maneira diferente. Pastor, mas eu estou sem forças. Eu não sei mais como agir. Eu não sei mais o que fazer. Irmãos, nós temos uns aos outros aqui. Talvez é que você ainda não entendeu que você tem a mim, você tem o apóstolo, tem o Marcelo, tem o Derek. Nós temos uns aos outros para nos ajudar. Eu acho que a gente já chegou no nível de maturidade. Isso aqui é uma mesa, isso aqui é precioso. Nossa, isso aqui é rico, isso aqui... Eu vi uma pessoa que comentou num stories da nossa mesa, e a mesma pessoa comentou no das mulheres. Eles falaram bem assim, vocês são milionários. O que vocês têm aí, tipo assim, ele quer dizer, aqui na minha cidade não tem, eu não tenho isso que vocês têm. Vocês estão sentados com a... Foi lá da igreja que você estava, pai. Vocês estão sentados aí tendo que privilégio que vocês têm. É precioso demais. Então, gente, vamos encarar os processos. Obrigado, Keis. Valeu. Vamos encarar os processos. Amém? Amém, gente? E não vamos desistir no meio do caminho. E vamos nos atentar a essas coisas que nos fazem desistir. E o quarto ponto aqui, para encerrar, e a gente poder ter um tempo aqui, mais uma situação que pode atrapalhar, né, e a gente pode desistir no meio do caminho, é se esquecer que aquele que começou a obra irá aperfeiçoá-la. Quem que começou a obra, gente, nas nossas vidas?
Quem que prometeu que você teria uma família abençoada? Deus. Quem que promete que você vai ter uma vida plena? Deus. Quem prometeu que você vai ter filhos, que é herança do Senhor? Deus. Quem que te prometeu que vai estar com você todos os dias da sua vida? Deus. Quem que é dono da sua vida? Deus. Quem que é dono do seu negócio? Dono do seu trabalho? É Deus. E nós não podemos esquecer que aquele que começou a obra, ele é fiel para aperfeiçoá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Consegue aí, Maicon? Você que já é meu ajudante hoje. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pode ler. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Você lendo isso aqui, gente, não enche seu coração de tranquilidade? Isso aqui que traz paz para nós. É você olhar no meio do processo. Está difícil? Vai melhorar. Está complicado? Deus, ele é fiel, ele vai completar aquilo que ele começou um dia nas suas vidas. Isso aqui é uma palavra de esperança, de fé, que traz paz para o nosso coração, tranquilidade. Mas também nós não podemos esquecer quem nós somos diante de Deus. Ele é o olheiro e nós somos vasos de barro. Amém? É Ele quem trabalha nas nossas vidas. Se você quer ser Deus sobre você mesmo, sobre a sua vida, você é um amante de si mesmo, você não vai conseguir desfrutar dessa situação e você vai desistir no meio do caminho. Pastor, por que você está falando isso? Porque várias pessoas desistiram no meio do caminho esse ano aqui. E tiveram que ser, juntar os cacos, a liderança teve que ir lá, pegar na mão e falar, agora começa tudo de novo. Mas muitas vezes desistir é terrível, porque você ter que recomeçar tudo de novo já não é a mesma coisa. Porque o processo nada mais é que a pedagogia de Deus para trabalhar no nosso caráter. Deus está preparando o nosso coração para desfrutar de algumas coisas. E Ele vai nos ensinando nos processos, e os processos mais dolorosos é quando você aprende mais. O apóstolo está aqui com anos de experiência. Ele pode falar melhor do que eu. Se os processos mais dolorosos da vida dele não foi quando ele mais aprendeu sobre quem Deus é, a confiar mais, a ter mais fé, a não desistir. Então, vocês, quem não está casado aqui, é solteiro, já vai pensando nisso. Cara, não posso desistir. Como que eu vou querer ter uma esposa, mas eu desisto fácil das primeiras coisas que aparecem para mim? Cara, eu sou um discípulo de Jesus. Deus confiou a mim. Vá a todas as nações e pregue o evangelho. Batize essas pessoas. Ensine elas a permanecer no que eu já te ensinei. Como é isso? Eu sou uma pessoa fraca que desiste. Eu não consigo nem cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Muito menos as relações que eu tenho, muito menos pegar e servir a igreja aqui em algum ministério. Eu vou ser uma pessoa que desiste. Quantas pessoas já desistiram? Aqui tem pessoas que são líderes, Marcelo é líder, Marrom é líder, está envolvido com café, aqui tem um monte de gente que é envolvido com um monte de coisa, Guilherme da multimídia. Nesses anos todos, Gui, quantas pessoas já não desistiram? Começou a trabalhar, não vem numa escala, não vai em outra, depende, desistiu. Aí você vai fazer um raio-x da pessoa, sabe o que aconteceu? Ela simplesmente só se distraiu. Ela se distraiu com outras coisas. Ela começou a dar ouvido para vozes estranhas. Ela começou a negligenciar aqui, começou a se tornar uma pessoa sem foco. Se você tem foco naquilo que Deus colocou você para fazer, você não desiste no meio do caminho. Então, a minha oração, a minha palavra é que te encha o coração de uma palavra que te confronte aqui hoje, para que você não desista no meio do caminho. Eu fui uma pessoa que desisti em várias situações. E eu vi como isso é muito prejudicial para as nossas vidas. Porque você tem que recomeçar tudo de novo. Mas o que Deus está chamando nós, olha, permaneça. Seja fiel, permaneça. Permaneça. Eu sou fiel. A palavra para nós hoje aqui, homens, Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou nas nossas vidas. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, vamos viver os processos, amém? Amém? Vamos desfrutar desse processo. Está difícil? Você tem a igreja. Está complicado? Está doloroso? Você tem irmãos para contar. Gente, sempre a gente, quando está vivendo uma situação difícil, não consegue ver as coisas boas que Deus faz. Mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Não vamos desistir, gente. Eu escutei uma pessoa falar esses dias, falou assim, eu olho para a minha vida e eu vejo que Deus é bom. Está todo mundo aí se degladiando na internet e eu tenho sanidade mental. O meu pastor não é maluco?
ele prega a verdade, os meus irmãos têm comunhão comigo. O que mais que eu preciso ter? Eu tenho uma família. Olha o nível que a gente chegou hoje. A gente está vivendo esses dias. A gente jogando o nosso futebol lá na Liga das Igrejas, lá, cara, eu falo assim, cara, tem gente ali que tá em maus lençóis, tá precisando de Jesus, tá precisando de amigo verdadeiro. Eu falo isso com compaixão, não estou julgando ninguém. Mas é ou não é? A gente termina e fala, cara, a gente na paz, cara. Eu tenho um lema lá, né? Eu falo assim, galera, vamos entrar, fazer aquilo que a gente precisa fazer aqui e vamos embora. Porque a gente tem família, tem casa, tem igreja. O nosso objetivo principal é viver para Jesus, é gastar nossa vida para Jesus. A gente tem irmãos, a gente tem projetos, a gente tem coisas, né? E tem gente que está lá, às vezes, lá, acaba pecando porque está distraído. Não é maldade no coração, está distraído, está sem foco. Uma pessoa sem foco para no lugar. Né? Eu me recordo, o Sérgio compartilhou um negócio na cela e falou assim, puxa, às vezes você para pensar, você vê alguém que parece que entrou assim na igreja, está vivendo uns 10 anos na tua frente, e entrou um ano e você está 10, né? Na igreja. E é uma conexão com Deus, é um autoconhecimento de si mesmo, é um foco, é uma determinação, é se jogar mais nas relações, é participar mais das coisas. É a pessoa que parece que um passo a mais que você, e ela vai desfrutando de coisa. E é como se fosse, parece que a pessoa entrou numa Ferrari e está num Fusca. E ela some na frente. E aí você vê que até pessoas vão ficando para trás. E a gente não pode, em nome de Jesus, jamais desistir no meio do caminho, gente. Agora é a hora de pisar no acelerador. É terminar esse ano da melhor forma possível. E jamais desistir. Tá difícil? Puxa a tua família para a célula. Ah, ninguém quer ir, vai você. Vem você para o culto, busca você, se ajoelha você, levanta as mãos você, adora você, interceda pela sua família. Porque isso vira uma chave no mundo espiritual e algo acontece, espiritualmente falando, lá dentro da sua casa, lá dentro do seu trabalho. Amém? Nas relações, em nome de Jesus. Então, compartilhado aqui esse pensamento, eu queria ver se alguém quer compartilhar alguma coisa a respeito disso. Talvez tenha alguém que está vivendo um processo aqui que está difícil, talvez você precise de uma oração de alguém aqui no final. Talvez você passou por um processo e você viveu exatamente isso. Você acabou não se distraindo, você permaneceu e você conseguiu passar por esse processo doloroso. Alguma coisa que venha contribuir aqui conosco. Eu acho que todo mundo aqui está vendo um processo. Alguns já venceram alguns, outros ainda não venceram. E qualquer coisa que você venha compartilhar, isso corrobora aqui com aquilo que a gente está compartilhando. O microfone está ali, pode falar, vou deixar aqui depois, meu pai, pode falar. Aproveitar que está aqui perto já, compartilhar com vocês uma situação que teve aqui no Café de Empreendedores, acho que foi o primeiro, que foi o Keirson que ministrou, se eu não estou enganado, ou o segundo, que ele comentou ali da rotina de manhã, né, que acordava às 5, tinha um momento dele com Deus, tomava café da manhã com a família, né. Eu fiz uma pergunta na época, né? Eu falei, poxa, se tivesse que dar um conselho, né? O que você falaria, né? Para ter essa constância, né? Que era uma coisa que eu estava buscando bastante, assim, né? E daí o que eu me lembro que ele respondeu algo nesse sentido, de foco, né? De determinação, né? E começar uma coisa de cada vez, não tentar fazer tudo, né? De uma vez só. E isso faz uns 2 anos. Então, hoje eu consigo fazer muitas coisas que naquela época eu olhava e falava, cara, eu preciso fazer isso. Né? Serviu de inspiração, assim, sabe? E hoje eu consigo. Ainda acredito que estou no processo, posso melhorar. Mas, olhando para trás, cara, foi assim uma mudança surreal. Obrigado, Keis. Sim. Isso aí, amém. Falando em processo, meu Deus, é tantos processos que a gente passa, vence, vai mais um novo processo e assim vai. E a gente, na nossa vida, eu tenho 18 anos de convertido e já foram tantos processos nesse tempo que, meu Deus do céu. E realmente essa questão do foco, hoje eu falo que se eu e minha esposa, nós não tivéssemos foco no Senhor, a gente já estava totalmente perdido aí no mundo, porque por várias situações, né, que a gente já viveu. E realmente, né, essa questão de não desistir, tipo assim, já teve muito envolvido no meio do fogo, e tipo, não desistimos porque realmente nosso foco estava completamente no Senhor, e isso é muito real, mas não é fácil.
né? Ao mesmo tempo, você lida você vê pessoas vivendo mentiras e tentando jogar essas mentiras contra você, para você viver essas mesmas mentiras, né? E aí isso começa a trazer algo pesado na sua vida, e daí você vê, aí você chega em casa, daí você briga com a sua esposa por questões, por exemplo, né, de igreja, etc. E, cara, nesse momento, se você não tem um foco no Senhor, se você não tem uma vida de busca no Senhor, cara, é dois toques para você se perder e desistir totalmente. E aí eu vejo um outro ponto nessa questão de desistir, para nós homens, né? Não somente nós, mas também a gente não permitir, né, falando aí agora homens casados, né, não permitir que nossa esposa desista também, né? Então eu tenho vivido algumas questões em casa atuais, bem recentes, e isso tem sido algo que está sendo uma grande aula, uma grande lição para mim, um grande desafio, porque eu não posso permitir que ela queira desistir de algumas coisas, né? E aí é um momento que, tipo assim, você não pode desistir dela para não permitir que ela desista. Então, tipo, é uma responsabilidade muito grande. Se a gente não puxa isso para nós, cara, nossa casa se destrói, nosso lar se destrói totalmente. E então acho que é bem esse ponto, né? A gente precisa estar com foco no Senhor de uma forma tão grande para a gente chegar nesse nível de tipo assim, cara, eu não vou desistir, eu não vou permitir que a minha casa, ninguém da minha casa também desista, meus filhos, minha esposa, né, e tudo mais. Então acho que é bem importante a gente entender bem essa palavra que foi dito aqui. Parece algo às vezes muito simplista você pensar assim, não desista, né? A gente já ouviu tanto por aí, só que assim, cara, existe uma responsabilidade muito grande sobre nós em relação a isso, sobre nós homens, né? E eu acho que o importante é isso, é focar no Senhor e contar com as pessoas em volta, né? Com os nossos pastores, nossos líderes, os irmãos, né? Esse momento de compartilhar também acho que traz uma edificação para nós e dá um ânimo a mais para a gente permanecer. É importante, você falando, eu lembrei de uma situação, na maioria das vezes, né, pai, quando a gente vê, as pessoas falam gabinete, né, mas quando a gente vai sentar com algum irmão, assim, irmã que está passando por algumas situações, às vezes está com dúvidas, está desanimada, está desistindo, já não sei se é o meu lugar, e várias igrejas que eu passei sempre foi a mesma fala, quando você vai ver, tinha um marido que, na verdade, não dava direção em casa. Então, muitas dúvidas, todas essas coisas acabam acontecendo na vida da mulher porque não tem um marido, na verdade, que dá a direção. Porque, biblicamente, é o marido que dá uma direção. Não, vem cá, a palavra de Deus diz isso. Não, mas veja por outro lado. E ele ministra a vida da sua esposa. Então, recentemente até aconteceu isso. E aí eu estava conversando com a pastora Fernanda. Falei, puxa, mas olha só, existe assim, o marido fica bem escondido. Então, é muito comum aparecer 1 milhão de dúvidas na cabeça dessa pessoa. Porque, na verdade, não é nem nós que deveríamos estar falando nada dessas coisas. É o próprio marido. Olha, fica firme, estamos no caminho, é por aqui. Então, assim, olha como é responsabilidade nossa. Você pega aí quem... Eu vejo com a Fernanda, com a Amanda, quem tem até família maior, acho que é o Marcelo, né? Que isso é grande também. Então, estão na briga ali, os caras estão pau a pau ali, que isso é grande também. Mas pense, né? No caso, que isso tem filho só homem também, você tem menina também, então... Só vai aumentando os desafios, né? Uma palavra que o Marcelo fala, tipo assim, ele impulsiona a família. Uma palavra negativa que ele fale, tipo, puxa todo mundo para baixo também, sem sombra de dúvidas. Então, é muito forte isso, gente. Isso aqui é uma coisa, assim, densa. Como o Maurício falou, parece simples, mas é muito profundo isso aqui. Sabe quem são as pessoas que chegam firmes até o fim? São as pessoas de foco, com foco em Jesus, entendeu? Que vivem em processo, mas não vão desistir. Se nós cremos que nós somos esse povo de Deus que não vai desistir no meio do caminho, a gente precisa estar com o foco ajustado. Amém, gente? Amém? Pode, não sei se mais alguém pode. Eu queria compartilhar algumas coisas, mas na verdade não vou pregar para ninguém não, eu só vou falar um raio-x do que foi um pouco a minha história. Desistir de processo, perder o foco
e negligenciar o processo, na verdade, ele pega muito carona com algumas características que insiste em permanecer no homem, que é falha na identidade, passividade, procrastinação, síndrome do tal do Peter Pan, né? Que é aquele adultescente, né? O cara já é adulto, mas ele é um eterno adolescente. Então chega uma hora que tem que crescer. Mas o mais importante dentro da minha história foi sair do nível do macho para entrar no nível de hombridade, né? Aquela pessoa que quer decidir tudo porque é macho, ou aquela pessoa que busca a orientação do Senhor e tem a hombridade de falar assim, eu errei, eu tenho a hombridade de falar assim, Senhor, o que eu devo fazer? Ou tenho a hombridade de falar para a família, eu não sei o que fazer, mas vamos orar junto que Deus vai dar um jeito. Isso não é de demonstrar fraqueza, mas é demonstrar a dependência no Espírito Santo. E ali começou a mudar a história, né? A questão do foco, sim, teve várias partes na minha história que eu perdi muito foco e perdi muito tempo também. Mas tudo que eu apliquei foco, as coisas aconteceram. Mas eu só apliquei foco quando chegou um determinado ponto que a água estava no pescoço, e aí Jesus falou assim, ou você coloca foco para resolver isso, ou você morre afogado, né? Isso foi nos estudos, isso foi no trabalho, isso foi em casa, isso foi na busca com algumas coisas em relação ao Senhor, alguns posicionamentos do Senhor. Então, na verdade, essa questão do foco, ela é uma palavra que eu gosto muito, porque eu aprendi que aquilo que a gente dá foco gera resultado. Nas nossas histórias, é o do momento. A questão é, o que eu vou dar o foco? Porque às vezes a gente quer dar o foco em um monte de coisa ao mesmo tempo, aí não vira foco, né? Você espalha, inclusive a tua energia. Mas eu gosto muito de uma palavra que diz, para finalizar, esforça-te que eu te ajudo. A partir desse momento que você tem a sua parte, mas Jesus já fez a dele. Ele não vai fazer, ele já fez a dele, já está pronto. Mas tem algumas coisas que você também precisa acessar aquilo que Deus preparou. Porque Jesus não é incoerente. Ele não vai te dar alguma coisa muito preciosa que se você não está pronto para receber. Então, a partir do momento que você foca, se prepara e se torna sólido o suficiente para receber aquilo que Deus já preparou, ele vai derramar, ele vai encher, porque a glória é dele. E ele não vai desperdiçar aquilo que ele preparou para depois ser perdido, porque a gente não se preparou para receber, e aí vai fazer o quê? O nosso testemunho, que Deus que deu, que Deus que fez, acaba caindo por terra. Então, isso realmente só vai acontecer, e vem de encontro com uma palavra que o pastor falou aqui alguns domingos atrás, que foi, Deus, ele não vai derramar algumas coisas na sua vida, foi mais ou menos isso, que se você realmente não estiver pronto para receber. E, de fato, isso acontece, né? Então, o foco se prepara, foca naquilo, entende aquilo que o Espírito Santo quer que você foque, porque Deus já liberou. Então, agora a gente tem que fazer a nossa parte. Só queria compartilhar um pouco da história. Pediu para falar? Vai, então, Marcelo, então. Acho que aqui ninguém levantou a mão. Essa semana eu e a Joelma estamos fazendo 30 anos de casados. Amém, aleluia, glória a Deus. Bom, a gente está fazendo 30 anos de casado porque a Joelma não faleceu no Covid, né? Então, Deus ele foi muito misericordioso com a gente lá em casa. E a gente estava comentando hoje, justamente hoje, o que é completar 30 anos de casado e qual o que muda isso, né? Eu vejo assim, e a Joelma fez uma leitura em mim. Ela falou assim, amor, você está mudando. A tua mente está mudando. E isso não é anormal, é a natureza humana que muda. Então eu vejo assim, e eu olhei para ela assim e falei, amor, você também está mudando. Algumas coisas você está mudando. E eu vejo assim que estar evoluindo no casamento é estar se adaptando às mudanças do cônjuge. E isso é complicado, porque eu falei para ela que tem muitos casais que eu conheço, que ou estão separados, ou vivem dentro de uma casa como amigos. E isso é terrível, gente. Terrível. Viver dentro da mesma casa, marido, homem e mulher, que já não é mais marido e esposa,
E aí eu olhei para ela e falei, amor, nós precisamos aprender com o erro dos outros, né? O apóstolo sempre fala, né, que o sábio ele aprende com o erro dos outros, né? Não é com os próprios erros, né? Eu falei para ela, a gente não pode aprender com o nosso vacilo, mas a gente tem que aprender com olhando os outros. Então, assim, é interessante essas adaptações que Deus proporciona que a gente viva, para que a gente possa romper, porque é fácil a gente errar. Aí eu olhei para a Joelma e falei, hoje mesmo, falei, amor, é fácil eu errar com você. É fácil eu ativar o teu gatilho que você fique mal comigo. E eu falei para ela, é fácil você também ativar um gatilho que há em mim que me deixa mal. É muito fácil o homem ser tolo. Né? E aí eu jogo para mim agora a responsabilidade, né? Aí eu falei para ela, amor, eu preciso aprender com as tuas mudanças. Então, assim, se é um conselho que eu posso dar, não sei se o apóstolo tem mais de 30 anos de casado, o José não sei, mas eu acho que a maioria aqui tem menos de 30 anos de casado. O conselho aí, ó, o apóstolo se é um conselho... o... Ganhou o troféu. Então, se um conselho que eu estou aplicando na minha vida e, né, colocar aqui na mesa, né, para a gente poder usufruir do mesmo conselho procure conhecer a tua esposa, né, conhecer quais são os detalhes da vida dela, como ela é e as mudanças que ela pode estar passando, para que a gente possa cuidar delas, né? Cuidar delas com amor, com zelo, e não perder o nosso casamento, porque isso é ruim, não é bom. Então, Deus não quer isso, né? Não é de Deus, né, apóstolo? Então, é uma gratidão, muito gratidão a Deus, assim, por estar aprendendo com essas mesas a ser um bom marido. Né? Eu volto para casa hoje mais feliz do que eu estava quando eu entrei aqui, porque eu aprendi mais coisas do que Deus quer agir na minha vida, né, para cuidar tanto da Joelma, quanto do Bruno, quanto da Nicole e da Bianca, né, para poder ser um melhor homem, melhor marido, melhor pai, né, para romper com as barreiras, né, que vêm na nossa direção. Marcelo, o churrasco é fora esse domingo, no outro daí? Não, na verdade tem uma novidade aqui, ó, seguinte. Nós já combinei com o Marcelo ali, faz um tempinho que a gente sempre fez na casa do Marcelo mesmo lá, alguma coisa dos homens lá, né? Mulher faz bem mais ainda do que nós. Daí a próxima ali a gente já se combinou, daí a gente vai fazer a costela fogo de chão ali. O Gabriel não está aqui, provavelmente ele vai ajudar. O Eduardo Chabeira não está aqui, mas provavelmente ele vai se empenhar a ajudar. Né? A gente fez lá da nossa célula, nem todos puderam estar lá com a gente, mas deu bem certo lá. Né? Quem estava lá? O Deni, Maurício. Vocês podem falar, né? Gente, eu vou falar, não é porque eu estava envolvido, mas assim, os costelão aqui de Curitiba tem que dar uma ralada para chegar perto do nível. É de verdade, estou falando a real. Né, Marrom? Ficou perfeita, cara. E aí o Marcelo falou assim, pastor, tem um espaço ali em casa, quem não foi, ele mora aqui no Eduardo Prado, então onde ele mora tem bastante verde e tal, tem um espaço para a gente fazer, então em vez de usar a churrasqueira dele, eu vou me organizar com ele, ver uma data, ver como que é possível fazer, para a gente fazer a costela fogo de chão ali, a gente faz tipo o encerramento dos homens aqui. Já passo para vocês, eu comprei uma costela de 22 quilos lá para a praia, eu paguei R$ 29,90 o quilo, mas de uma costela assim, bem top, né? Não com muita gordura, nem nada. Então, deu R$ 669,90, 22 quilos e 300 gramas. Então, a gente compra, a gente se divide lá, não fica difícil para ninguém. Não vai precisar ser uma de 20, quer dizer, acho que vai precisar. Vai precisar ser mais, na verdade, umas duas. Mas a gente já está organizando isso. Ou a gente faz uma costela e um porco também. Vamos
A costela a gente já sabe que dá certo, né, Marrom? Aí vamos buscar aí a ajuda dos universitários. Mas eu vou falar para vocês, eu já tinha feito participado, e dessa vez eu, o Marrom e o Gabriel ali, ia falar, é com nós, vamos a gente fazer. Eu pedi todas as informações do açougue lá perto de casa, né? Por isso que essa é uma dica valiosa, gente. Não tenham vergonha de perguntar as coisas. Eu conheço gente que não pergunta e acha que sabe fazer tudo. Eu falei assim, ó, eu não sei, me diz, como que faz? Daí eu fui anotando tudo e deu bem certo lá, né? E o Eduardo sabia também bastante, então foi bem legal. Eu vou conversar ali com o Marcelo, então agora já na reta final, não dá para ser em dezembro, então vai ser antes, não tem data em dezembro. Quase, nossa, gente, vamos ter que achar talvez até dia de semana aí. Eu vou ter que arranjar uma sexta-noite aí, porque tá bem apertado, né? Tem as células, daí tem retiro, tem várias coisas aí. Mas a gente vai fazer o... Vamos fazer, comemorar os aniversários aí de casamento aí do povo, os aniversários dos homens, todo mundo que está aqui vai estar lá. Vamos comemorar o título nosso lá, já nem terminou, vamos ganhar esse campeonato, aí já estamos em segundo já. Mas amém, glória a Deus. Deixa o apóstolo encerrar aqui. Essa revelação veio quentinha do céu, hein? Tem que acelerar esse processo aí o quanto antes, né, gente? Olha, a questão de quem desiste pode acontecer uma de duas coisas. Ou a pessoa retarda totalmente um processo de Deus na vida dela, e aí com isso vai perder algumas milhas para retomar, tem que dar uma caminhada longa aí para recuperar, ou ela pode abortar definitivamente um plano, um propósito de Deus na vida dela, e abortar totalmente. Há uma palavra aqui em Romanos 8, que ela é muito importante dentro desse contexto. Se você quiser verificar aí, Romanos 8. Versos 26. Do 26 até o 30, mas eu vou ler só o 28 aqui, mas depois você pode ler até o 30 aí, que está tudo dentro do mesmo contexto. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante que ali diz que, bota um versículo novamente lá. Pode colocar novamente lá, Romanos 8. Isso. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Todas as coisas concorrem juntamente, ou seja, é um conjunto, porque a tendência das pessoas é assimilar aquilo que parece bom a ela. Mas quando fala todas as coisas juntamente, aí eu entendo que as coisas aparentemente a nós negativas fazem parte desse processo. E se há algo onde nós podemos crescer espiritualmente e aprender de maneira profunda, é com aquelas coisas negativas que acontecem a nós dentro do processo. A vida de José é muito interessante, porque você sabe todas as provas que ele passou, e lá no Salmo 105 diz assim que a boa palavra o provou. Então nós somos provados profundamente por Deus em todo propósito, quer como cabeça dentro de casa, quer na nossa caminhada com o próprio Senhor, quer em qualquer área de ministério, sempre vão ser provados. E essas provas que vai produzir em nós perseverança e paciência, são coisas aparentemente ruins e amargas que vêm. Faz parte aí do processo. José, a maioria das coisas que vieram a ele, foram aparentemente negativas, desde o início. Só no final, então, que vieram as coisas favoráveis, aquilo que ele realmente desejava. Agora, tem que somar todas as coisas. E é tão interessante que diz aqui que a boa palavra do Senhor o provou. Então, não descartou as outras coisas. Então, isso é muito importante, nos momentos de adversidade, situações que passamos, aprender alguma coisa com o Senhor e crescer nesse momento. Aquilo pode destruir alguém, mas pode levar a um crescimento maravilhoso. Qualquer crise na vida de alguém pode levar ele a uma destruição total ou pode levantar ele de maneira tremenda.
O deserto, por exemplo. Israel morreu no deserto, abortou todo um propósito, acabou todo um propósito para aquela geração. Jesus no deserto levantou ele para um ministério glorioso, porque quando ele passou pelo deserto, começou um novo tempo na vida dele, no ministério. Então é muito importante a gente encarar isso. Outra palavra que é muito forte, quando Paulo diz assim, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação do meu chamado em Cristo Jesus. Então é uma questão de autodeterminar, você estabelecer como alvo. E quando você tem um alvo estabelecido, você tira de letra as outras coisas, né? Aquilo que vem de maneira negativa, você vê como uma forma para dinamizar a tua fé, para crescer, para depender de Deus, até uma coisa econômica. Por exemplo, se uma porta de trabalho se fecha, vem um tempo de crise, você vai depender de Jesus naquele momento. Os milagres de Deus vêm em nossa direção nos momentos de dificuldade. Por exemplo, como alguém pode experimentar o poder curador de Deus? Experimentar que Jeová se manifesta como Jeová Rafa, se ele não passar por um momento de doença. Como ele pode provar, experimentar de maneira real que Deus é o Shaddai, é o Deus da provisão, se ele não passa por um momento de deserto, de aperto? Então nós temos que encarar isso como fazendo parte desse plano, desse propósito de Deus. Todas as coisas contribuem. Então no final você vai ver que Deus usou tudo isso para dentro desse processo e vai trazer um proveito para a gente. Por isso o salmista pôde declarar, foi muito bom eu ter sido afligido. É difícil você ouvir alguém hoje declarar, olha, puxa, estou passando por um tempo de tribulação, estou sendo afligido, que maravilha. Você não vai ouvir isso. Mas o salmista falou, foi bom eu ter sido afligido, porque aprendi a guardar os teus estatutos. Ou seja, levou ele a uma obediência. Então, o tempo de crise financeira, o tempo que as portas se fecham, realmente nós vamos poder experimentar a provisão de Deus, os milagres de Deus. E isso faz parte do pacote, gente. Não é só mar de rosa, não é somente coisas aparentemente boas. Aqui é bem claro, todas as coisas contribuem juntamente para o bem, não é algumas, aquelas que parecem boas, são todas, porque há um propósito, somos chamados a um supremo propósito, e isso faz parte do pacote de Deus. Então é muito importante encarar dessa maneira. Lembre que quando essas coisas acontecem, a boa palavra do Senhor está nos provando. Como José, a boa palavra do Senhor o provou. Então, até toda a perseguição de Potifar, o camarada lá que teve o sonho, né, esqueceu dele lá na prisão, tudo fazia parte do propósito de Deus. Olha, se o camarada não esquecesse dele, diante de Faraó, não ia lembrar naquele momento que ele tinha tido o sonho. Ah, mas peraí, tem um camarada lá na prisão, né, interpretou o sonho e aconteceu com meu amigo exatamente como ele sonhou. Aonde ele foi? Na frente de Faraó. E qual é o propósito de Deus na vida dele? Fazer ele primeiro-ministro lá dentro do Egito. Só que para ser o primeiro-ministro, aconteceu uma série de coisas. Agora, ele tinha um alvo estabelecido, ele sabia onde queria chegar, ele não desistiu. E todas as coisas vieram para ele desistir. A perseguição, prisão, sofreu injustiça. Ele foi provado em tudo, provado na questão da injustiça, provado na questão da perseguição, mas ele perseverou, ele não desistiu. Aquilo que ele viu lá, por exemplo, os molhos lá do seu pai e dos irmãos se dobrando diante dele, as estrelas do céu se dobrando diante do sol, né? Ali era algo profético, ele representava o sol. Aconteceu literalmente, que lá no final, você vê lá a família dele fazendo o quê? Se dobrando diante dele. E Deus é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Se nós temos uma palavra de Deus, não importa o que nós vamos passar, ela vai se cumprir. E nós temos propósito de Deus para as nossas casas, o relacionamento, você já tem, mas eu não sei o que Deus quer para o meu relacionamento conjugal, o que Deus quer para a minha casa. Já está aqui na palavra. Um lar que glorifique a Ele.
a estrutura de autoridade do Senhor estabelecida dentro da casa. Deus, Jesus, né? Deus, cabeça de Jesus, Jesus, cabeça do homem, cabeça da mulher, os filhos em sujeição. Esse é o padrão de Deus. E o alvo é realmente vivenciar isso de maneira real. Ainda que haja dificuldades para isso, vencer essas dificuldades, as batalhas que vêm, as arestas que precisam ser aparadas, que sejam aparadas. E vai aprendendo com isso. Né? Casamento, por exemplo, são duas partes diferentes que se unem. Não são duas partes iguais. E já no começo vem muito ajustamento, muito atrito. Isso faz parte de todo o processo e tem que encarar isso como sendo algo que está vindo juntamente para o bem. E lá na frente, é o que o Marcelo acabou de testemunhar aqui, né? Quantos talvez raspada um no outro teve aí para acertar as arestas. E acertou. É um lixando o outro para chegar naquilo que realmente Deus quer. Então, tudo isso faz parte do processo. Amém, gente? Feche os olhos. Pai, nós queremos adorar o Teu nome, declaramos que queremos fazer parte, Senhor, de uma geração que não desiste. Senhor, uma geração que se autodetermina, que paga um preço, uma geração que no coração estabelece que irá até a última consequência para que o propósito de Deus se cumpra. Como diz a Tua palavra, Senhor, nós não queremos ser daqueles que se retiram, mas queremos ser aqueles que permanecem, sim, até o fim. Ó Pai, nós pedimos a Tua graça sobre cada casa aqui, cada família que está aqui representada. Ó Pai, aqueles que não puderam vir, nós colocamos essas casas diante de Ti, pedimos, Senhor, que a Tua boa mão esteja sobre eles. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja perseverança. Ó Pai, em meio à tribulação, em meio à dificuldade, que seja encarado verdadeiramente como algo que vem da parte do Senhor para nos forjar. Ó Pai, para realmente, Senhor, nos purificar, nos adestrar. Tua palavra diz que o justo é provado, Senhor, na fornalha da aflição, e essa fornalha, Senhor, é aquecida 7 vezes, Pai. Ó Deus, dá graça a cada um aqui para suportar qualquer tipo de prova, ó Deus, e lá no fim o Teu nome vai ser glorificado. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus.